Salve, guerreiros! Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho as nossas emoções. Então, a gente vai trabalhar mais um corpo sutil, né, da anatomia sutil que a gente estuda no yoga. A gente já vem falado, né? Inicialmente a gente falou muito do corpo físico, que se chama Anamaya Kosha. Depois a gente foi passando por uma ideia de conectar a nossa prática à respiração, coordenar movimento e respiração, que tem a ver com o nosso corpo prânico, né? Que é o Pranamaya Kosha. E kosha significa envoltório, né? Então, na verdade, a gente está trabalhando aqui camadas do nosso ser. Não é que a gente vai ter exatamente esse mesmo corpinho, nesse mesmo formato, né? Mas a gente tem camadas de energia e cada uma vai atuar de uma forma diferente na nossa vida. A gente vai conseguindo perceber cada uma como uma casca de uma cebola, como cascas de uma mesma cebola, né? E aí a gente entra hoje, a gente já tem trabalhado bastante a mente, né? O intelecto. E aí a gente está trabalhando hoje um corpo mais emocional. Então a gente vai falar sobre emoções, né? Vai falar sobre pensamentos, sobre padrões de comportamento, que é bem um lugar que o yoga atua quando a gente está trabalhando isso, essa conversação. Então, para quem quiser, depois eu vou mandar uma, um diagrama lá no grupo para vocês fazerem esse desenho aqui, tá vendo? Com os corpinhos. O primeiro sendo o físico e depois o corpo mais sutil, mais energético, né? Nosso campo de força. Bom, então eu já falei isso várias vezes aqui, mas eu vou começar relembrando isso. Enquanto ser humano, nós somos seres muito emocionais e normalmente tudo que a gente faz vem de um lugar de emoção, alguma coisa que me move em direção a algo. Então, estou buscando alguma emoção, estou buscando alegria, estou buscando prazer, estou buscando o amor. E aí, esse entendimento do que eu estou buscando, ele vem de várias formas, né? Ele vem de vários lugares. Uma coisa que é muito importante a gente entender é que muitas vezes as coisas que a gente está buscando, elas vêm com uma percepção muitas vezes distorcida do que é a realidade. Então, eu acho que prazer é determinada coisa e eu vou em direção a isso. Às vezes eu acho que prazer vai ser comer um pote inteiro de chocolate. E naquele momento aquilo vai me dar prazer. E aí passa alguns instantes e eu vejo que o efeito disso não é tão bom quanto eu pensava. Mas o porquê, qual o motivo de eu correr atrás do pote de chocolate, sabe? Qual é o motivo de eu buscar as relações que eu busco? Qual o motivo de eu estar é, na direção que eu estou profissionalmente? Tudo isso tem causas emocionais. Mas uma das coisas mais importantes é um termo sânscrito que chama samskaras. Sam com M, skaras, S-K-A-Ras, né? Samskaras. Então, quem quiser escrever no caderninho, a gente vai conversar hoje antes sobre isso e depois a gente vai praticar. Esses samskaras, eles são impressões, impressões que o nosso corpo ou já experimentou nessa vida, como se fossem padrões mesmo de comportamento, ou coisas que a gente viveu em outras vidas, em vidas passadas. Eles são resultados do karma do passado, né? Então, coisas que eu fiz, que eu recebi de volta, boas e ruins, eu vou ter quase que uma memória disso. Para quem já viu Divertidamente, aquele filme de criança, né? Inside Out, eu vejo muito com a Maia porque ela adora. Eles guardam as memórias, né? Lá tem as memórias, as bolinhas são as memórias são coloridas. Os samskaras é como se fosse a parte mais sutil, porque ali é uma parte só de memória. Mas o samskara, ele também tem, além da impressão mental, ele tem uma impressão física, né? Uma impressão corporal, ele pode ser uma tendência, ele pode ser só um breve, sutil pensamento que te leva a fazer as coisas de determinada forma. Então, não necessariamente é uma memória, porque às vezes um samskara, ele pode ser como uma memória falsa, tipo uma crença. Uma crença, uma memória falsa. Nunca aconteceu tal coisa, mas você criou aquilo na sua mente e você age conforme aquela impressão. Vocês conseguem entender isso? Às vezes você acha que você foi traído, mas isso nunca aconteceu. Você criou isso para você, às vezes como uma forma de proteção, enfim.
Então, tudo que você faz vai ser com base nessas impressões, né? Nesses hábitos. Eu gosto muito dessa palavra, imprints, imprint, né? Imprint é uma impressão mesmo. E às vezes, esses samskaras também vêm em forma de desejo e de resposta emocional do inconsciente. Então, são coisas que você às vezes não compreende, ou às vezes não percebe. Na maioria das vezes, no início você não percebe mesmo. Até você começar um trabalho de pôr isso para fora, escrevendo, falando, mexendo e movimentando o seu corpo para além do que você conhece. Porque se você se atém a movimentos, a falas, a situações de coisas rotineiras e que nunca te tira do eixo, a sua mente ou o seu ego, o seu ahankara, né? Ele vai controlar isso para você meio que não perceber. Vai ficar debaixo do tapete, resumindo, né? E o que a prática faz muitas vezes é meio que remexer esse tapete e às vezes sai ali alguma coisa que você fala, nossa, eu nem sabia que isso estava aí, que feio, né? Às vezes a gente não gosta de ver muito essas impressões, porque elas justificam muitas coisas que a gente faz. Só que isso para o outro é nada. Isso significa representar algo para você. Mas uma impressão sua não vai afetar nada na vida do outro. O que que eu estou querendo dizer? Quando você se relaciona, você não pode justificar uma coisa que você fez com uma crença limitante. Ah, porque fizeram assim. É igual uma pessoa, por exemplo, que passou fome durante toda a infância. Aí, quando ela cresce e vira adulta, ela quer que o filho passe fome. Já viram pessoas assim? Quer que o filho passe fome para ele entender como é ruim. Cara, que coisa surreal. Isso é um padrão negativo. Você está perpetuando um padrão negativo. E as pessoas fazem isso muito mais do que a gente imagina. Falando da fome aqui, mas os abusos, eles são perpetuados dessa forma, né? As relações tóxicas, elas são perpetuadas dessa forma. Então, quanto mais você coloca luz nesse tapete, né? Debaixo desse tapete, dessas impressões, mais você vai se libertar deles. Como que a gente coloca luz? Dessas formas. Experimentando, saindo da sua zona de conforto, tirando essa. Por isso que a rotina tem algo bom, mas quando você tem uma prática desafiadora na sua vida, como o yoga, uma meditação, né, você pode achar que você não está saindo ali da sua zona de conforto, mas dentro de uma meditação, tudo isso está acontecendo. Você está mexendo nesse seu corpo sutil, de várias e várias formas. Uma questão energética. E aí entra uma parte muito importante que fala sobre nossos bloqueios energéticos. Às vezes, a forma que eu me comporto, sinto e penso e me expresso no mundo, elas vêm de algo que a gente guarda, né? E que comumente na nossa cultura a gente chama de trauma, mas no yoga não existe essa palavra trauma. Existem bloqueios energéticos. Então, esse bloqueio pode estar num campo mental, ele pode estar no meu corpo físico. Às vezes, uma rigidez no seu corpo mostra, na verdade, uma rigidez que vem de um outro lugar. Por isso, às vezes, numa massagem ou numa prática física de yoga, às vezes as pessoas choram, as pessoas têm catarse, as pessoas riem e tal. Porque é isso, na somaterapia a gente aprende que o nosso corpo, ele coloca para fora de várias formas. Algumas pessoas vão ter orgasmos, outras pessoas vão sentir muita dor. Não importa como você está pondo para fora, mas essa catarse, esse choro, essa limpeza, às vezes é passando mal, né? É uma libertação de certos padrões. Então, o que a gente busca no Yoga Thai, não vou falar nem só no yoga, porque quando a gente está gritando no Muay Thai, isso também é uma catarse, está pondo para fora muita coisa no grito. A gente quer limpar esses coxas, a gente quer limpar esses corpos. E o ponto mais importante do que eu estou trazendo hoje, a gente já está acabando, é que a gente se tornou seres muito insensíveis. Insensíveis a ponto de não perceber as nossas emoções e não perceber as sensações do nosso corpo. E a gente precisa de uma coisa gritante, sabe? Um calor muito forte, um frio muito forte, uma massagem que aperta, é, sabe? Uma relação que te chacoalha, o que eu estava falando da adrenalina, né, essa semana. É, uma prática de suar da cabeça aos pés para falar que isso é válido, né? Para falar que isso é bom. A gente perdeu a capacidade de olhar as coisas da forma sutil, sabe?
e, de fato, perceber o valor delas, assim. Tem muita magia guardada no sutil, mas se você não se abrir para isso, realmente você nunca vai perceber. Você sempre vai achar que só existe o corpo físico e é isso. Porque o resto é invisível, então depende de como você se coloca aberto para o universo, né? Então não é tão simples assim. Mas o que eu mais recebo aqui são pessoas que desaprenderam a sentir, e sentir as emoções. A gente perdeu essa capacidade. Tem gente que está num estado de dormência emocional. E chega sim para praticar yoga, chega sim para, sei lá, para viver a vida. Quando vê, passou anos e tá dormente emocionalmente. Porque ninguém nunca virou para essa pessoa e falou: tá tudo bem você sentir, sabe? É ok. Seus pais nunca conversaram com você sobre suas emoções, perguntaram: o que que você tá sentindo? Isso é tristeza? Isso é alegria? Isso é raiva? Então tá, quando você sente raiva, como você sente a raiva? Onde você sente a raiva? Sabe, eu pergunto essas coisas pra Mai, às vezes ela fica irritada. Mas porque é isso, a gente está mexendo ali num vespeiro. Quando a gente está irritado, quando a gente está, sabe, passando por algum turbilhão emocional, a gente não quer muito falar sobre isso. Você quer ficar com isso para você. Só que a melhor forma de você aprender sobre si mesmo é falar sobre isso. É pensar, é sentir isso, é permitir que isso se expresse. Aí a criança sente raiva, a mãe põe de castigo. Ela está ensinando desde 6 anos de idade a pessoa a reprimir uma coisa que é inata para ela. Então ela vira um ser humano, um adulto completamente duro, rígido, reprimido. E na primeira oportunidade que ele sentir que ele pode extravasar essa raiva, ele vai. E aí o como, a gente nunca sabe. Por isso que a gente acaba errando na vida, fazendo besteira, porque a gente não sabe lidar com as nossas emoções. A gente não fala sobre elas. É uma coisa tão de pessoas alternativas, falar sobre os sentimentos, falar que você gosta de alguém, falar que você é grato, falar que você está alegre. Nossa, eu tô alegre em te ver. Quem fala isso hoje em dia, sabe? Não falam. As pessoas se reúnem para outras coisas, para postar, para tirar foto. Esse é o mal do celular. Eu lembro quando eu era criança, eu ia na escola, eu realmente assistia a aula. Se eu não tinha atenção, não era por conta do celular, porque não tinha esse celular na época. Era porque eu estava preocupada demais com a situação que ia acontecer no recreio, sabe? Hoje em dia, não. Hoje em dia tem um esforço enorme que a gente vai ter que fazer para as crianças voltarem a sentir e perceber as coisas. Para ter brilho no olhar, aprendendo alguma coisa que elas não conhecem. Porque é isso, assim, dentro da casa das pessoas já tá difícil falar sobre sentimento. E o sentimento tá a todo lugar, gente. Isso é o que difere a gente de um animal, sabe? É isso, assim. Você vem me encontrar aqui porque provavelmente eu te faço sentir alguma coisa. Pode ser até frustração, mas aquela frustração falou: nossa, ela me fez perceber tal coisa em mim. Então você volta, porque você sabe que aquilo vai ser bom para você. Então, é isso, nem todo sentimento é bom ou ruim, sabe? É certo ou errado. A gente é muito mal ensinado a lidar com essas coisas. E aí eu vou fechar hoje, né, a parte de hoje teórica com uma historinha, né, que é a história do fazendeiro e do cavalo. Eu sempre falo, porque é uma história que eu gosto muito. O fazendeiro, ele comprou um cavalo. E aí todos os vizinhos dele chegaram para ele e falaram assim: nossa, que bom, parabéns, que sorte que você tem um cavalo agora, né? Vai facilitar a sua vida, você vai andar para lá e para cá. Aí ele virou e falou assim: depende. Aí um belo dia, o filho dele andou no cavalo. E aí o filho dele caiu do cavalo e quebrou o braço. E aí os vizinhos viraram e falaram assim: nossa, mas que pena que você tem esse cavalo. Que o menino caiu do cavalo, agora você vai ter que levar ele no hospital e tal, vai ter que andar quilômetros até achar alguém para curar. Aí ele: depende. Aí no dia seguinte que o menino quebrou o braço, veio o oficial do exército. Ele deu o cavalo, né? É óbvio, não deixou o cavalo lá. Mas veio um todo oficial do exército para chamar o menino para ir para a guerra. Aí ele falou: pô, mas o meu filho não pode ir para a guerra, que ele tá com o braço quebrado. Todos os vizinhos viraram e falaram assim: ah, parabéns, que bom, você se safou dessa, que bom essa história do cavalo. Ele: vai, depende. E aí, de repente, o cavalo que ele deu, ele volta com dois outros cavalos. Então, de repente, ele tem vários cavalos. Aí a galera: não, parabéns, que tem vários cavalos. Ele: depende. E aí, quando ele vai, ele vende esses 3 cavalos por uma quantidade enorme de dinheiro.
sabe? Então, de novo, a galera fala, nossa, que bom que você vendeu isso. Ah, é isso, depende. As situações da vida, essa história ela tem várias formas de contar e ela, sabe, ela não acaba, entende? Porque é isso. Ele compra o cavalo é uma coisa boa. O cavalo machuca o filho, o cavalo é uma coisa ruim. De repente, o cavalo foge, é uma coisa boa. Aí o cavalo volta, é uma coisa ruim. É uma coisa boa. Então, entende? O padrão é sempre o que que é ruim, o que que é bom. Tudo depende, na verdade. Tudo depende do referencial, tudo depende da pessoa, tudo depende do momento. Então a gente tem muita mania de colocar as coisas em determinadas caixas. E esse certo e errado, essa dualidade, ela vai deixando a gente cada vez menos propenso a experimentar o mundo. A chuva cai, você fala, nossa, que saco, tô com preguiça. Pode ser uma sensação, mas assim, você vai perpetuar essa energia de preguiça e de, ai, tá chovendo, eu não vou trabalhar hoje, não vou treinar hoje. Ou você pode virar e falar assim, tá bom, a energia tá para menos. Então, como que eu posso elevar a minha energia de outras formas, né? Trazer o calor para dentro de mim de outras formas. Isso é bem tântrico, isso é bem da filosofia tântrica, né? Que é olhar a vida como uma oportunidade de elevação. Tudo, tudo. A dor, o prazer, a alegria, a felicidade. Todos, ao invés de ficar percorrendo o mesmo caminho todo dia, você vai para o trabalho todo dia, você pega a mesma estrada, sabe? Ah, tá, vou de novo, de novo, de novo. Entrando naquele estado de dormência, você pode até pegar a mesma rota, mas começa a observar coisas que antes você não observava. Observar as árvores, observar a natureza, observar o céu hoje. Isso te coloca num outro estado mental. Isso te coloca mais pronto para receber a energia da vida. Aí você se acostuma, sabe? Você entra no automatismo. Todo dia eu vou lá. É isso. Por isso que os casamentos dão errado, porque eu me acostumo com aquilo. Eu perco o brilho daquilo. Os relacionamentos, eles falham porque a gente olha para aquilo como se fosse mais uma coisa. Ah, tá normal, é mais ou menos. Perdeu o encanto. Não é ele que perdeu o encanto. Não é a relação que perdeu o encanto. É você que parou de olhar com encanto. Essa é a verdade. Porque as pessoas vão errar e vão acertar com você. E você vai terminar esse relacionamento e vai surgir outro que vai ter erros e acertos. O que faz a gente ficar num relacionamento é a forma que a gente enxerga o outro. É a forma que eu induzo no outro essa sensação de conexão e prazer também. Então, se toda vez eu olho para o meu marido assim, tipo, ai, tá bom, de novo a mesma coisa. Passou 5, 6, 8, 10 anos, já não vai ter mais brilho nenhum, porque se eu olho ele para ele com esse olhar, ele vai olhar para mim com esse olhar também. Eu vou ficar comum para ele. Agora, se eu olhar para ele com o que que eu vou descobrir sobre ele hoje? É diferente. É uma ilusão achar que a gente conhece alguém por inteiro, gente. É muita ilusão achar que a gente sabe de tudo, sabe de tudo. Ah, eu já conheço o caminho que eu vou fazer para o meu trabalho. Ah, eu já sei o que que vai acontecer se eu fizer isso. A gente tem essa sensação de que a gente controla tudo. E não, não. Você não conhece o outro por inteiro. Não tem como. Tem sempre uma forma nova de você experimentar um relacionamento, né? Claro que eu não tô falando de algo que te faz mal, né? Falando de algo que você se acostuma, é diferente. Mais uma vez, é um anestesiamento da situação. É isso. A gente vai trabalhar com uma liberação somática. Então, o que a gente quer hoje são movimentos fluidos e tentar soltar o ar pela boca. Sempre bom. Soltar o ar pela boca nessa prática, ok? Então, a gente vai inspirar narinas, expirar pela boca. Começa ajoelhado em cima dos seus calcanhares. Meus calcanhares estão para cima e os meus dedos estão fora do chão, tá? Então, uma prática somática, ela vai trabalhar mais profundo, né? Para além do que o seu corpo físico, que é uma prática que não é tanto muscular, né? Uma prática que vai conectar aí com o que você está sentindo hoje, talvez você perceba. Então, deixa as mãos aqui em cima das coxas, queixo desce em direção do peito, circula a cabeça. Solta longo e solta bem com um som, um suspiro. Vai te dar um alívio. Mais uma vez, inspira. Troca o lado.
Agora a gente vai subir na pontinha dos pés e juntar os joelhos. E a gente vai trazer as mãos aqui para o centro do peito e abrir esse peito. Expira, vai fechar dorso da mão com dorso da mão. E eu arredondo o coluna e fecho os joelhos. Trabalho um pouquinho desse equilíbrio. E inspira, cresce. Afasta e cresce os braços. Expira, desce. E inspira, cresce. Expira, volta mãos para o chão. Pés para fora. Usa suas mãos para o chão para dividir o peso. Um joelho vai em direção do chão, meio que sento num calcanhar e volto. Outro joelho vai em direção do chão, eu sento e volto. Peso na mão, joelho no chão. Peso na mão, joelho no chão. De novo. Peso lá atrás, joelho no chão. Sempre soltando pela boca. Parou o movimento. Fecha os seus calcanhares para dentro e os pés para fora. Agora as mãos vão para frente, eu vou subir na ponta de um pé e descer um joelho. Subiu, ponta de um pé, desceu o joelho. Sua virilha interna normalmente costuma estar lá, aqui. O quadril vai abrindo. Lembra que aqui não tem alinhamento, não tem certo e errado. Você pode mudar a posição das mãos, pode mudar a coluna. O movimento é o mesmo, mas como você vai fazer é diferente. Então, solta o peso lá atrás, bumbum vem no chão, pé com pé, desce e sobe o joelho, solta. Aponta o joelho direito para o seu pé esquerdo. Então você joga uma perna para dentro e a outra canela está aqui no chão. A mão esquerda está no chão como base. A gente circula o braço direito e eleva o quadril. Inspira, expira, desce. E de novo, inspira, expira, desce. Mais uma, eleva o quadril, inspira, expira, desce. Vai trocar o lado, o pé não muda de lugar. Eu só girei para a canela direita. Mão direita no chão, inspira, eleva o quadril, expira, desce. Inspira, eleva o quadril, expira, desce. Braços à vontade, mas trabalha a abertura do ombro. Inspira, circula e cresce. Expira, desce. Agora o pé fica, mas o joelho roda. 1, 2, 3, bem solto. 4, 5. Parou os pés, joelho para cima, mãos para frente. Inspira, leva quadril. Expira, solta, bumbum vai lá atrás. Inspira, leva quadril. Expira, solta. Inspira, leva. Expira, solta. Bumbum no chão. Solta os pés para as laterais. Balança, balança, balança. Batidinhas para cima e para baixo. Boa. Fecha os punhos. Batidinhas nas suas pernas. Busca a sensação disso que é gostoso. Como que é se massagear ou se dar um pouco de carinho e nutrição logo cedo, sem preocupar em fazer uma postura, um alinhamento, um treino. Não é a intenção dessa prática, a intenção dessa prática é outra. E agora a gente vai esfregar. Então, vou esfregar como se eu quisesse aquecer mesmo. Esfrega, esfrega, esfrega. Bem suave, mas esfrega. Esfrega, esfrega, esfrega os braços. Esfrega, como se fosse elemento fogo, sabe? E agora a gente quer elemento água, então é como se eu feche os olhos. Eu fizesse uma massagem com a ponta dos dedos. E elemento água, ele tem uma tendência que ele só desce no mesmo sentido, ele não pode subir. Então você tem que fazer sempre da cabeça para baixo. Ponta dos dedos, vai até os seus pés. E volta. Elemento ar, a gente vai soprando os braços.
peito, as pernas, os pés e as mãos. Traz a mão direita na altura do umbigo, a mão esquerda na altura do peito. Sente sua respiração. Vai se sentando em cima dos calcanhares para a gente fazer o nosso lombo. Uniu as mãos em frente do peito. Inclina sua cabeça em direção das suas mãos. Não vamos deixar nossos sentimentos, as nossas emoções ficarem para trás. É a parte mais bonita da nossa vida. Lembra? Aí a frase de hoje. Quando você era criança. Quando você era criança, simplesmente tudo era algo sentimental. Simplesmente tudo era algo emocional. E essa era a sua versão mais pura. Então, quando você esquecer disso, pega umas fotos de criança, sabe? Dá uma olhada nas suas fotos de criança. A emoção que você vai sentir ali de cada memória, de cada momento que você viveu, de cada situação, mesmo que você fale, nossa, hoje eu sou completamente diferente, mas volta na sua criança, ela vai te ensinar a sentir de novo. É isso. Ou nossos filhos vão ensinar a gente a sentir de novo. Pode ser também. Uma boa semana para vocês. Final de semana, acabou já. Beijo.